a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 500 mil brasileiros são internados por ano vítimas de traumatismo craniano. Cerca de 100 mil pessoas morrem no decorrer de horas e outras 90 mil desenvolvem perda irreversível de alguma função neurológica. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Esses dados, é tudo isso mesmo, doutor? São assustadores, né? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Para você ter ideia, a principal causa de morte, até você chegar aos 50 anos de idade, é trauma crânioencefálico. Então, assim, o trauma realmente é uma doença grave, uma doença séria. E a gente fala de acidente, mas a gente sabe que muita coisa pode ter por prevenção. Para você ter ideia, aqui no Brasil a estatística mostra que desses mortos, grande parte desses acidentes tem alguma infração. A infração pode ser beber e sair para dirigir, excesso de velocidade, ausência do uso do cinto. Então a gente chama o termo acidente da ideia que não podia ser evitado, mas a gente sabe que desses números, de 100 mil brasileiros, né? Se a gente fala ainda com sequelas graves, né? Chega a 150, 200 mil pessoas, a gente tem que ficar bem atento que muitas dessas podem ser evitadas. E evitar sempre é melhor em tudo nessa vida. Com certeza. Doutor, como que ele funciona no nosso cérebro? O que é o traumatismo craniano? Perfeito, né? Qualquer pancada na cabeça a gente chama de trauma crânioencefálico. A gente tem os extremos da idade que a gente preocupa muito, que é a criança e a terceira idade, que eu sei que é muito do seu público, né? Porque eles perdem um pouquinho o equilíbrio, né? A marcha não fica igual, eles têm às vezes dificuldade de tropeçar, tem que ter muito cuidado com o tapete, de calçado também. Então tudo isso aumenta a incidência. Às vezes um trauma em casa, tanto criança como idoso, pode gerar um traumatismo crânioencefálico, uma pancada na cabeça. Essa pancada preocupa a gente porque dentro do cérebro, dentro da caixa craniana está o cérebro. E o cérebro é muito frágil, é cheio de vasinho, é uma estrutura bem sensível. E existem tipos, doutor? Porque, por exemplo, minha vovó faleceu e ela caiu, foi por causa de um trauma, né? Ela teve um trauma e aí teve que ir direto para o hospital, foi muito rápido. Então, assim, a gente já teve que levar e já foi para uma cirurgia. Mas existem tipos que são, eu caí, mas ainda estou bem, ainda consigo, sei lá, andar ou falar e parece que é tranquilo e de repente não é. Existem? Existem sim, existe TCE leve, só que o grande fator é, você teve dúvida, vá no hospital. Porque o tempo é um dos fatores mais relevantes. Às vezes, o que eu mais recebo de pergunta de família ou de amiga é isso. Eu caí, levo ou não para o hospital? O que aconteceu, né? Então, tem uma coisa que a gente chama mecanismo do trauma. O que é mecanismo do trauma? Por exemplo, acidente de carro. Todo mundo sabe, alta velocidade. Eu trouxe até o modelo aqui anatômico crânio para a gente entender, porque o cérebro está dentro dessa caixa craniana. Certo. Ela é dura e rígida. Então, muitas vezes, mesmo sem fratura, só o processo de aceleração e desaceleração faz com que o crânio, mesmo parado, o cérebro lá dentro se mexa. E bata contra a parede, você deu o exemplo, né, seu. Às vezes você olha a pessoa, não tem nenhum corte lá por fora, mas lá dentro esse cérebro causou algum dano, algum sangramento. Que perigo, doutor. E aí, o que a gente faz? Aconteceu um acidente, um tombo, bateu a cabeça, vai direto para o hospital. Perfeito. Os sinais de alerta mais importantes são os extremos da idade. Então, o idoso, muitas vezes ele toma o AS, ele toma o Marevan, ele toma um anticoagulante, então isso predispõe o sangramento. O fato de você envelhecer, o nosso cérebro ele vai atrofiando. Então, tem um espaço maior entre o osso e o cérebro. Então, essa pancadinha, às vezes, causa mais sangramento. Então, extremos da idade, sem dúvida nenhuma, tem que ir no pronto-socorro. Se a pessoa está com alguma bebida ou usou alguma substância que tira a consciência dela também, porque é um fator que você tem que confundir dor, você não sabe se a pessoa é por causa da bebida, se é por causa da pancada, né? A criança, em especial, menor que 3 anos, ela não sabe verbalizar direito o que está sentindo. E é bem, a gente fala da moleirinha, né, doutor? Mas ainda está formando o cérebro, né? A caixa é mais frágil, fina, mais frágil, né? Frágil. O idoso, esse extremo de idade, idoso e a criança. Obviamente, a gente sabe que a criança tem um alto poder de regeneração, né? Tudo isso, mas a gente sabe que bateu a cabeça, tem que ficar atento. Então, esse é um dos principais fatores. E, na população, a questão do trauma de alto impacto. Então, por exemplo, acidente automobilístico, capotamento, vira e mexe, você vê a história, ele estava bem, de repente morreu. Porque, às vezes, a pancada foi tão forte, de alta intensidade, mas a pessoa está consciente, que a gente chama intervalo lúcido. Ela tem um período que ela fica muito bem, enquanto aquele sangue vai acumulando. Se não for atendida rápido, ela falece por causa disso. Então tem que ter muito atento, carro que capotou, né, com vítimas, né, atropelamento, bicicleta. Então você percebe que a grande parte das mortes são causadas pelo problema da modernidade. E o Brasil, ele lida com a rodovia muito intensa, né?
Então a gente tem muito carro, velocidade, e ainda tem um agravante. Aqui em São Paulo não é tão forte, mas quando eu sou baiano, né, lá no norte, nordeste, a gente vê que há ausência de hospital muitas vezes nessas regiões. Então você tem uma BR, você tem uma BA, como lá na Bahia, você tem um acidente, até chegar o socorro, até levar, essas pessoas falecem. Então a gente chama isso do Gold Hour, que é a hora de ouro. A hora de ouro é entre o acidente e você ter aquele atendimento muito rápido. Muito rápido. Chegando no hospital, são feitos exames na hora? Na hora, tomografia. A tomografia, ela esclarece se você tem alguma alteração, algum sangramento, algo do tipo, né? O médico vai avaliar se precisa ou não, por essas características que eu dei. Muitas vezes tem que fazer uma tomografia do corpo inteiro. Porque às vezes a pessoa está inconsciente, né? Já chega grave, aí o médico faz essa tomografia do corpo inteiro. E é muito importante que ele chama o cirurgião do trauma, o médico do trauma. Porque ele faz essa avaliação, pode ser na cabeça, mas está todo mundo olhando ao mesmo tempo. Tórax, abdômen, né? Teve recente um ex-Big Brother, né, que teve um acidente. Você percebe, o fato de ser em São Paulo, atendimento super rápido, né? Muito rápido. Um serviço de excelência, que é o Hospital das Clínicas, tem tudo para ser resolvido. Mas você percebe casos como esse, óbvio que só por notícia da imprensa, você vê que tem várias fraturas, né? Teve na perna, teve no crânio, então é muito comum isso. A gente chama esses pacientes de politraumatizado. Então, às vezes a pessoa fala, fulano caiu, só bateu a cabeça. Foi só a cabeça mesmo? Você deu exemplo de idoso, é muito comum fratura do fêmur. Sim. Então, às vezes eles têm a queda, bate o fêmur, mas às vezes bateu a cabeça também. Então, tem que ficar bem atento, porque o trauma normalmente não é só no lugar. O cérebro é o que mais mata, é o mais grave. A gente sabe disso, né? Todos esses acidentes já fica preocupado quando teve, né? Teve o Gugu também, né? Que faleceu por trauma crânioencefálico, né? Mas é porque o que mais mata é o crânio. Mas muitas vezes a pessoa tem o politrauma, múltiplas fraturas. E doutor, quando a pessoa ainda está consciente, como esse caso mesmo que a gente acabou de falar, né? Que as pessoas falam, ele está se recuperando agora, está voltando a andar, a lembrar algumas coisas. O que acontece? Que tipo de tratamento é feito? É deixado o paciente no momento de UTI, em coma, né? Como é que funciona? Perfeito, né? O processo normalmente é o seguinte, quando a gente tem a pancada, a gente, neurocirurgião, a gente fica muito atento aos traumas importantes, que é hematoma, o coágulo, precisa da drenagem, precisa de uma cirurgia. Mas a gente tem uma coisa que a gente chama lesão axonal difusa, que lá dentro os axônios, mesmo que não são lesões que precisam de cirurgia, causam dano por causa desse processo de aceleração e desaceleração. Então é muito comum o paciente precisar de um processo de recuperação nos traumas graves longo. Então normalmente ele tem amnésia pós-trauma, não lembra de nada do que aconteceu, do período. Muitas vezes tem episódio de confusão. Tem uma síndrome que até a gente chama, eu já falei uma vez aqui com você, que a gente chama síndrome pós-concussão. Que é aquele momento de apagão, a pessoa fica ainda um tempo, muitas vezes o sono fica agitado, ele fica, muitas vezes, precisa até ficar sedado, porque ele não consegue se controlar. Então, normalmente é um processo longo. Por quê? Nosso cérebro, ele não tem capacidade das células ficarem novas novamente, regenerar, duplicar, mas ele tem a capacidade que a gente chama de neuroplasticidade. Então, às vezes, é assustador você ver pessoa jovem com um acidente gravíssimo, daqui a poucos meses você vê ele recuperando, porque o cérebro ele cria novos caminhos e mesmo com dano, com sangramento, outras áreas cumprem aquela função. E é possível, doutor, depois de um traumatismo craniano, recuperar? É possível. A grande maioria das pessoas recuperam. Né? A gente tem aquele momento do trauma agudo, que tem a morte instantânea, que, como você falou, que é quase 100 mil pessoas. A gente chama instantâneo, mas no Brasil a gente sabe que muitas vezes é problema de atendimento. Porque às vezes, não em cidades grandes, tudo isso, mas às vezes rodovia. Hoje em dia está melhorando muito, né? Você vê que as rodovias já estão preocupadas, mas às vezes só até levar um local que tenha um neurocirurgião, que tenha tomografia para ser feita. A gente sabe que o Brasil, como é muito amplo, em especial minha região lá, norte, nordeste, centro-oeste, às vezes tem essa dificuldade muito grande. Muitos morrem por falta de assistência, né? Mas uma vez isso sendo atendido e sendo atendido de forma rápida, a gente evita o que a gente chama dano secundário. Tem um dano na pancada e tem as consequências do sangramento que não foi tratado, do edema que não foi tratado, do paciente que muitas vezes fica com dificuldade de respirar e não conseguiram entubar porque não tinham assistência, e aí da hipoxemia o cérebro sofre. Então esses danos secundários, se não ocorreram, a chance de recuperação é muito mais rápida. E doutor, quando é o caso de uma cirurgia? Perfeito. As cirurgias, a gente, neurocirurgião, utiliza por vários motivos. O primeiro motivo é para monitorização. Por exemplo, o paciente teve um trauma grave, teve pulmão, outros, ele fica entubado e sedado. A gente não tem acesso ao nível de consciência dele. Como é que ele está? Então, se acontecer alguma coisa no cérebro nesse intervalo, é arriscado. Então, a gente muitas vezes bota monitorização intracraniana. Faz um furinho aqui no osso e bota lá dentro para saber o que está acontecendo dentro do cérebro. Essa é uma das mais comuns a gente fazer. As outras mais comuns são relacionadas a hematoma. Por quê? Tem um vaso sangrando lá dentro. Ou você resolve aquilo rápido ou aquilo vai causar um dano irreversível.
Então, é outra causa. E as outras causas, além desses sangramentos, que a gente chama de edema difuso. Às vezes a gente olha, não vê sangramento, não vê grandes fraturas, mas o cérebro está todo inchado. E você tem que fazer umas cirurgias que a gente chama craniectomia descompressiva. Você tem que tirar a parte do osso, entre aspas, a gente usa assim, para o cérebro ter espaço, para não causar nenhum dano. Porque senão, se ficar muito comprimido lá dentro, o sangue não chega e os neurônios morrem. Aquilo que eu te falei que são as lesões secundárias do trauma. E aí dão as sequelas, doutor? Aí que dão as sequelas. Ou por dano primário, teve um coágulo muito grande na hora, o médico mesmo assim operou e causou algum dano daquele, ou causas relacionadas a esses danos secundários, que são muito comuns. E tem outros que a gente está falando muito de acidente de carro, e no Brasil, eu estava vendo até uma estatística quando estava vindo para aqui, que aumentou muito a violência, crise econômica, tudo isso, então está tendo muito assalto. São Paulo agora tiveram 2 mortes por causa de roubo de celular, coisa assim, banal, né? E é o quê? Tiro. Então, tiro, projétil de arma de fogo é uma catástrofe para a gente da neurocirurgia. Porque uma vez que a bala entrou, para você ter ideia, quando ela atravessa de um lado ao outro, a mortalidade quase chega a se aproximar a 100%. Porque tem muito vaso importante, aí você tem o trauma do impacto daquele tiro, você tem a lesão térmica, porque o projétil entra quente, então tem também, né? E muito vaso importante dentro do cérebro. Então, o tiro realmente na cabeça... o Brasil tem uma incidência muito alta ainda, números mais assustadores que guerras que a gente vê aí. Exatamente. Né? E a gente tem catástrofe mesmo. Muitos desses pacientes sobrevivem, claro, mas o grande problema é isso, o impacto é muito rápido, a velocidade é muito rápida, então causa esse dano de vários tipos. Muitos pacientes desses só operam, a gente cansa de ouvir falar, né? Quando vê na TV, atirou, o tiro pegou na cabeça e acabou falecendo. E é justamente esse local os mais sensíveis. E doutor, que tipo de sequela as pessoas podem ficar? Perfeito. A depender de onde o dano aconteceu, a sequela, então, a linguagem é um local comum da gente ver. Então, muitas vezes o paciente fica com dificuldade de fala, muitos ficam com questões relacionadas à memória, mas muitas dessas com a neuropsicologia eles conseguem melhorar. Então, ele fica que a familiar fala assim, ele está meio confuso, ele está variando no tempo, no espaço, isso costuma melhorar. E a questão motora, porque a parte motora da gente é muito sensível. Então, às vezes tem o edema, tem o sangramento e o paciente fica com déficit. E aí, de repente, ele pode não voltar até a andar, doutor? Pode não voltar a andar. Para você ter ideia, da população jovem, é a principal causa de sequela. Então, quando você vira e mexe, você vê alguém na rua com alguma coisa, você tem uma grande chance de perguntar. Se você sofreu um acidente, ele vai dizer sim. Então, a gente sabe que tem muita gente que nasce com doenças congênitas, mas a grande maioria das pessoas jovens que tem qualquer tipo de sequela foi relacionado por um trauma. E aí, quando a gente chama crânioencefálico, mas a gente também, neurocirurgião, lida com coluna, envolvendo a coluna também. Porque no caso, por exemplo, você está no carro em alta velocidade. Da mesma forma que o cérebro movimenta, isso aqui também, que a gente chama efeito chicote. Então, um dos locais mais comuns no acidente é você ter fratura relacionada à coluna cervical. E tem outra que, na verdade, é comum, mas é um benefício, porque é uma proteção que a gente tem relacionada ao cinto. O cinto você usa para proteger e salva a vida, ninguém está questionando isso, né? Mas o próprio local que pressiona na hora do alto impacto é comum a gente ver fraturas, às vezes, lombares por causa dessa... Por causa de segurar e voltar, né? Foi necessário, né? Protegeu, mas por isso é um... Doutor, se acontece de fazer uma cirurgia, a cirurgia foi bem, ok, quais são os cuidados que a pessoa tem, né? Deve ter, e se pode voltar a precisar de uma outra cirurgia? Perfeito, né? O mais comum que a gente fala no trauma é atendimento rápido. Quanto mais rápido for o atendimento, melhor vai ser o desfecho, né? Segundo aspecto, né? Local com estrutura. Então, às vezes, em cidades pequenas acontece, atendeu rápido, levou para o hospital que não tem tomografia, não tem neurocirurgião, então não tem cirurgião do trauma, às vezes tem uma dificuldade de resolver. Às vezes chega naquele lugar, só esperar para ser transferido para outro, isso atrasa todo o tratamento, né? E na maioria das vezes, é o que eu falo com muito familiar, neuro é paciência. Uma vez tudo tratado, você vai respirar fundo, ir para o processo de reabilitação. A grande maioria das pessoas que passam por esse processo bem de cirurgia e tal, elas vão ficar bem. A sequela motora a pessoa consegue reaver, porque são muito jovens, né? Então muitos eles têm uma reserva fisiológica muito boa. Então a grande maioria deles se adapta. Não é fácil, não é questão de dias, como a gente vê nas outras lesões. Você fraturou a perna, 2, 3 semanas você já está voltando a fazer as coisas, né? O cérebro é um pouquinho mais complicado. E a medula também. Porque são estruturas muito nobres, que elas têm uma capacidade de regeneração pequena, mas tem essa questão da plasticidade. E é possível, de repente, a pessoa ter que fazer uma outra cirurgia depois, às vezes doutor? Sim. Essa que eu te dei o exemplo da craniectomia descompressiva, você tem que tirar o osso, aí depois que o edema cerebral reduz, você tem que botar
novamente. Então aqui você tem estruturas em São Paulo boas, que às vezes tem banco de ossos, então você deixa congelado a temperaturas negativas bem importantes, né? Ou você usa uma placa que você faz um remodelamento e coloca com reconstrução 3D, então tem cimento ósseo também, então tem um monte de técnica que é necessário. O paciente vítima de trauma, ele passa por vários procedimentos. Normalmente, a gente operou a cabeça e daqui a pouco o ortopedista vai ter que operar. O mais comum é fratura crânio e com membros, né, na gente. Mesmo com carro, né, mesmo com a proteção, mesmo com o airbag, é bem comum fratura de membros inferiores também de CT. E muitas vezes o bucomaxilofacial, porque eles operam muito essa parte da face, né, que é questão estética também. Então eles envolvem isso também, que é muito necessário, né. E o cirurgião do trauma, que às vezes envolve tórax. É bem comum, ele ficou com dreno, né? Então são múltiplas cirurgias. Às vezes tem que tirar o dreno, botou uma fixação na perna, depois tem que tirar, né? Mas isso eu falo assim, é o de menos. O mais importante é essa questão da prevenção e o atendimento rápido. Muito bom. Doutor, é uma coisa também que é importante, né? O senhor estava falando, veio várias coisas na minha cabeça, veio na nossa memória afetiva, né? De ter passado isso também. É necessário depois ter um tratamento em conjunto, né, doutor? Porque é um trauma, às vezes as pessoas ficam, né, perdem um pouco da memória, para lembrar do acidente é algo muito difícil, para de repente é medo de voltar a andar, medo, às vezes até, porque é legal ter um acompanhamento com psicólogo. Precisa, não é, doutor? E não só a pessoa, como a família. Eu lido com muita doença grave, né, com tumor cerebral, com tudo, mas as maiores catástrofes que eu já vi da minha vida se chama do trauma. Porque normalmente é uma pessoa que está no ápice da atividade, está muito bem, e de repente a família pega de surpresa com isso. Você deu exemplo de idoso, o idoso também tem isso, e tem uma sensação muito de culpabilidade. Sim. A família fica, por que eu deixei cair o idoso? Por que eu deixei cair a criança? A gente sabe que acontece, não tem jeito, a gente tem que prevenir tudo antes, mas acontece, né? E no caso do acidente do carro, a mesma coisa, né? Eu deixei sair com os amigos. Então você tem que fazer muito esse trabalho da família entender que acontece, né? A gente tem que fazer todo o debate antes, mas são coisas que acontecem, né? E a questão da reabilitação também, porque é necessário um apoio familiar muito grande. Mãe e pai não aguentam sozinho, os familiares não aguentam sozinho, porque às vezes são muitos dias de internação, né? Tem a questão emocional também, às vezes é um jovem que está em plena atividade de trabalho e sai daquele ambiente do trabalho até se recuperar. É uma mudança muito grande. É muito, muito traumático. Tem perguntinha, doutor? Da Ju. Boa tarde. Meu neto de 3 meses caiu da cama e bateu a cabeça. Chorou muito, mas não desmaiou e nem vomitou. Na emergência, o pediatra não quis nem fazer exames, alegando que ele estava bem clinicamente. Há riscos para o desenvolvimento dele? Um beijo para você, Ju. Ai, que difícil, doutor. Excelente pergunta e vou dar umas orientações para ele entender o que é que acontece. Então, uma faca de 2 gumes. Tá. Porque em criança, você tem a questão de não avaliar bem, porque ela não informa o que é. E a tomografia, a gente sabe que é radiação. Então, quanto menos radiação, melhor. Os pediatras, eles são muito conservadores e avaliam com muito cuidado. Então, vira e mexe acontece em qualquer grande centro. O pediatra chama até a gente e fala assim, ó, vou deixar um pouquinho a observação. Então, eles às vezes preferem observar um pouquinho. Muitas vezes a mãe e a tia até decidir que vai levar no hospital, já chega com 6, 12 horas. Então, aquele tempo mais crítico já passou. Mas é uma avaliação médica. Ele vai olhar o mecanismo do trauma, a altura. Então, se uma criança de 3 meses cai de um beliche alto, óbvio que vai precisar. Se cai de uma laje, vai precisar. Mas, às vezes, é uma quedinha da cama, né? E, às vezes, a mãe e a avó tem aquele estado de desespero e o pediatra, ele faz essa atenção, essa abordagem muito boa. Então, vira e mexe, eles chegam pra gente, que é neurocirurgião, né? Quando você é um especialista, você acaba pedindo mais exame, né? Ele fala, Júlio, vamos segurar um pouquinho, eu vou observar um pouco. Aí faz aquela observação e vê a criança melhorando, né? Porque a criança, ela é muito rápida, né? Tem aquele questão também do medo de não deixar dormir, né? Que a família fala, você tem que observar. Mas normalmente a criança fica nervosa, ela chora, né? Então vira e mexe, ela dá aquele soninho e aí a gente conversa com a família para ver o tempo que foi e tudo isso. Então, e o mecanismo do trauma. Ela tem que observar, continuar com o pediatra observando. Continuar observando. Mas normalmente eu falo assim, o trauma e o acidente, as primeiras horas são mais importantes. É muito raro, no idoso até acontece hematoma subdural, mas é muito raro a pessoa ter uma pancada e dias depois ter algum problema. Quando acontece normalmente, bateu, aí a mãe vai falar, ele tá muito molezinho, ele não quis comer, ele não tá com o jeito dele normal. Aí tudo isso são sinais de alerta pra gente fazer alguma abordagem. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo sempre à nossa casa. Muito bom a gente saber de tudo, lembrando sempre que a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama, né, o máximo que a gente puder e não se culpar. Com certeza. Não é? Que tem coisa que não compete a nós. Com certeza. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, o WhatsApp é
11 99503 8838 e tem o telefone também que é o 11 4200 2300 e tem o YouTube, Neurocirurgia BR, que o doutor faz vários vídeos lá, que às vezes eu tô em casa, doutor, vou lavando louça, eu vou colocar no doutor Júlio e eu começo a escutar, eu obrigado. adoro, viu? Um beijo, Tchau, doutor. tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.